E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui então vamos estar o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, pra trazer pra vocês as análises dos confrontos, galera. Vídeo de hoje nós vamos falar quais times e quais jogadores de quais times tem mais chance de sair com SG, quais times e quais jogadores têm mais chance de fazer gol e quais confrontos devem ser evitados, porque tem boa chance de ou perder o SG ou é um confronto muito parelho que é difícil fazer um prognóstico. Tranquilo? Sempre lembrando pra você que pode sempre colocar um jogador de um confronto difícil se você confiar que ele possa ser uma boa opção. Você não pode escalar vários jogadores. Além disso, nós vamos falar como nós fomos na 10ª rodada também. Vamos mostrar nossas parciais. E se você já estiver vendo esse vídeo na terça, na quarta, na quinta ou na sexta ou no sábado, na descrição do vídeo ainda vai sair nosso time de valorização de 100 até 140 cartoletas, nosso time principal focado em pontuação. Então tá completinho, time da liga, escalação da galera. Pode ficar ligado que vai ser a semana todinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e acompanha o canal mais completo de Cartola FC. Tranquilo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Tá, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, primeiramente nós vamos falar como nós fomos na 10ª rodada, galera. Essa rodada que foi uma rodada que teve muito 1 a 0, o Sport ganhou de 1 a 0 do Santos, Vasco ganhou de 1 a 0 do Atlético Goianiense, o Corinthians ganhou de 1 a 0 do Grêmio, o Flamengo ganhou de 1 a 0 do Bahia, Atlético Mineiro ganhou de 1 a 0 da Chape. Como vocês podem ver, ainda não ocorreu o jogo entre Bahia, entre Botafogo e Avaí, tanto que minha pontuação está 47,40, porém eu ainda não estou nem um pouquinho com medo, porque ainda falta 5 jogadores meus do Botafogo, perspectiva altíssima de a pontuação subir bastante, provavelmente passa dos 60 tranquilo, e se os jogadores do Botafogo foram muito bem, quem sabe a gente chega nos 90, quem sabe até 100. Tranquilo? Basicamente, galera, a gente colocou o Jeromel pela segurança de roubada de bola, como eu havia previsto, mesmo sem um SG conseguiu pontuar 5.40, o Sid Clay que deu assistência, Thiago Pikachu conseguiu sair com um SG no jogo, o Thiago Neves e o Nenê foram muito bem, só os nossos atacantes que decepcionaram um pouco, Lucas Prato não fez gol, pontuou 3.8, e o Luiz Fabiano 1.5, estava pontuando 3.5, porém infelizmente ele quis levar um cartão para ficar fora do outro jogo. Outros bons jogadores foi o Diogo Barbosa, que pontuou muito bem, o Cássio que fechou o gol, pontuou muito, o Guerra que também fez uma pontuação altíssima com 2 gols, rodada passada tinha ido mal, mas nessa subiu, Nicão que foi uma indicação também nossa nos times de valorização foi bem, assim como o Sobs, uma rodada até certo ponto boa, porque muitos times grandes favoritos venceram, como o Botafogo. Claro, ainda vai depender muito do Botafogo, dependendo de como o Botafogo ganhar o seu jogo, se ganhar mesmo do Avaí, possa ser que seja uma rodada de mitagem, porque muita gente escalou Bruno Silva, muita gente escalou Igor Rabelo, muita gente escalou o Roger, muita gente escalou o Gatito. Tranquilo? Então essa foi a nossa 10ª rodada, rodada que ainda vai terminar, porém nós temos boas perspectivas para ela, visto que ainda falta 5 jogadores, já estamos com quase 50 pontos. E galera, vamos agora para a 11ª de vez. 11ª rodada que já começa com um confronto muito complicado, galera. Primeiro, Palmeiras e Grêmio. Grêmio que viu sua primeira derrota para cima do Corinthians fora de casa, o que fez o Timão abrir uma distância gigantesca. Não vou nem dizer do terceiro lugar, porque a diferença é 9 pontos, 3 rodadas de diferença. Só que para o próprio Grêmio, que é segundo colocado, já abriu 4, é mais de uma rodada na frente. O Grêmio tem outra pedreira, que é o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, que eram 2 grandes candidatos a título, estão vindo numa subida grande, como vocês podem ver, subiram 5 posições. Palmeiras não vem convencendo também, o Grêmio perdeu o jogo contra o Corinthians, mas também, seja dito, mereceu também até um resultado melhor, perdeu o pênalti, o Cássio fez algumas defesas difíceis, ou seja, jogo muito parelho, evitaria jogadores de ambos os times, no máximo se você quiser colocar um jogador que você considera muito seguro, um Luan, algo do gênero, que tende a estar desvalorizado para essa rodada e você tenha muita confiança que ele possa deixar seu golzinho. Tranquilo? Depois temos Atlético Goianiense e Santos. Aqui um jogo, galera, interessante por alguns fatores. O Santos acabou caindo 2 posições pela derrota que teve contra o Sport. Uma derrota inesperada, né? Porém o Sport está conseguindo uns resultados até interessantes. Uns empates que o Vanderlei Luxemburgo conseguiu com o Oswaldo. O Oswaldo está voltando muito bem. Porém,
O Atlético Goianiense, galera, é muito fraco. É tipo muito fraco. Atlético Goianiense e Avaí dificilmente não serão rebaixados esse ano. São times realmente muito abaixo da média. Lembrando que o Avaí ainda vai ter o jogo, mas mesmo que o Avaí ganhe, ele ainda continua na zona de rebaixamento. Já está a 6 pontos do São Paulo, que é o primeiro fora. Então tá numa situação realmente complicada. O Dragão também, que só tá com 6 pontos. Claro que as vitórias que ele conseguiu foi em casa, mas eu acho que dificilmente vai vencer o time do Santos. Quem sabe colocar jogadores do Santos seja uma aposta válida. Depois temos Flamengo e São Paulo no Estádio Luso Brasileiro. Aqui eu vejo um favoritismo do Flamengo, galera. Muita gente pode questionar porque é um confronto grande, São Paulo é outro grande, mas o São Paulo vem muito mal na competição, galera. É um time que, apesar de às vezes jogar um futebol bom, o empate dessa rodada passada contra o Fluminense, chegou um momento que o São Paulo realmente merecia a vitória contra o Fluminense, mas falta sempre muita força, e o Flamengo, quando tá jogando no Estádio Luso Brasileiro, tá mostrando um grande futebol, vitórias convincentes, 2-0, 5-1, venceu o último jogo fora de casa, é um time que tá encorpando, é um time que tem um elenco fortíssimo, pegando o São Paulo, que tá na boca da beira do rebaixamento, acredito que seja vitória do Flamengo, ou seja, atacantes e meio-campista flamenguista são boas escolhas. Depois temos Corinthians e Botafogo. Galera, muita gente poderia aqui nesse exato momento dizer e cravar que o Corinthians é com certeza a melhor opção. Porém, temos que botar alguns poréns nessa tese. Claro que o Corinthians está jogando futebol expressivo, ganhou do vice-líder que estava mostrando o melhor futebol fora de casa, o que é uma vitória contundente do time do Corinthians. O Botafogo pode terminar essa rodada, essa rodada não, né? Porque quem tá vendo esse vídeo provavelmente o jogo já ocorreu. Porém, se o Botafogo ganhar do Avaí, que não é nenhum absurdo, o Botafogo só para 18 pontos e fica na terceira colocação. Seria uma disputa entre primeiro e terceiro colocado. Qual é o grande ponto? O Botafogo é um time muito organizado, galera. Obviamente o Corinthians é favorito, você pode colocar jogadores do Corinthians, porém não é aquela baba. Vamos supor, eu acredito que o Flamengo tem um confronto muito mais simples contra o São Paulo do que o Corinthians pega no Botafogo, porque o São Paulo, apesar de na teoria ter um elenco mais recheado, é um time muito desorganizado que não está conseguindo bons resultados. Já o Botafogo é um time que vai galgando bons resultados quase que consecutivamente, desde a Libertadores, na verdade desde o ano passado, que estava um time brigando por rebaixamento, foi para uma Libertadores e está fazendo essa bela campanha. Porém, jogadores do Corinthians são uma boa sim para essa rodada, porque a fase do Corinthians é extraordinária. Depois temos um clássico mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Evitaria esse jogo, raramente são jogos simples, o jogo ainda é no Independência. É jogo muito complicado, clássico mineiro, muitas vezes é só 1-0, dependendo do clima, tem muito cartão, muita briga, eu evitaria jogadores de ambos os times. Depois temos Sport e Atlético Paranaense, galera. Aqui um confronto que eu acho interessante, o Atlético Paranaense que vem numa subida extraordinária de um time que estava há poucas rodadas atrás na lanterna disparada, vem de 4 vitórias consecutivas contra um Sport que estava mostrando um futebol meia boca, porém tem um elenco forte e acabou vencendo rodada passada o Santos na própria Vila, isso que colocou um time meio misto, depois que foi entrando o Oswaldo, tudo que até fez o gol. O jogo, como é na Ilha do Retiro, é um confronto que eu tenderia um pouquinho a evitar, sempre lembrando, galera, que o Atlético Paranaense tem um grafite que foi, todos sabem, do Santa Cruz, tem uma certa rixa com o Sport, pode ser que ele queira guardar um golzinho lá, sempre lembrando para vocês que o Sport, apesar de ter um ataque razoavelmente bom, é uma defesa muito vazada, então é um jogo que, quem sabe, você escalar atacante seja uma opção válida. Depois temos outro clássico, galera, Vitória e Bahia, 2 times que entraram na zona de rebaixamento em situações, do meu ponto de vista, diferente. O Bahia sempre mostrando um futebol bom, o Vitória ainda não conseguiu mostrar um grande futebol. É um time que ainda oscila bastante, só que como o jogo é no Barradão, evitar clássico com total certeza. Depois temos Coritiba e Vasco no Couto Pereira. Coritiba que começou muito bem, porém vem caindo nesses últimos resultados. Dos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Muito ruim essa atual campanha do Coritiba. E o Vasco fora de casa é aquele negócio, é um time muito abaixo da média, que fica devendo bastante. Como vocês podem ver, ó, é só olhar os scouts do Vasco. É uma vermelho, verde, vermelho. Verde, vermelho, verde. Ou seja, quando joga em São Januário, mostra um grande futebol. Fora de casa já não consegue mostrar esse bom desempenho.
Então é um jogo que eu evitaria em parte, no máximo colocar atacante do Coritiba, o Henrique Almeida, visto que a defesa do Vasco é muito vazada, a mais vazada, 20 gols até o momento sofrido no Campeonato Brasileiro. Depois temos Avaí e Ponte Preta na ressacada, lembrando que eu ainda não sei qual foi o jogo, de quanto é que foi o jogo do Avaí e do Botafogo, porém a Ponte Preta é aquele time, galera, jogando no Moisés Lucarelli nos seus domínios, é muito poderosa, apesar da derrota contra o Palmeiras nessa última rodada. O Avaí na ressacada eu vejo um leve favoritismo, quem sabe você colocar um ou outro atacante do Avaí, ou até defensor, se você não tiver muitas cartoletas, seja uma opção válida. E para fechar a rodada, na segunda, temos Fluminense e Chapecoense, galera. Aqui é um confronto onde eu vejo uma nítida vantagem pelo lado do Fluminense. Chapecoense que está caindo bastante, galera. Chape está caindo muito. No começo da competição chegou a estar brigando ali com o Corinthians e ali perto do Cruzeiro, entre os líderes. Agora caiu muito de rendimento, tá perdendo até em casa, onde era o seu forte. Rodada passada perdeu novamente para o Atlético na Arena Condá, jogando fora de casa contra o time do Fluminense, que tem um ataque notado como muito poderoso, ou seja, opções como Henrique Dourado, que é artilheiro da competição com 9 gols, é totalmente válida. Tranquilo? Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo da análise. Lembrando para você que assistiu até aqui o vídeo e ainda não papou com like, dá um joinha pra gente que ajuda muito. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque ainda vai ter time de valorização, time de pontuação, time, escalação da galera. Podem mandar suas escalações aqui, porque vai ter, porque como essa semana é cheia, dá pra fazer a escalação da galera. Além das nossas ligas, vamos abrir uma nova liga mata-mata. Se você quiser entrar, também se liga no canal. Tranquilo? Então foi isso. Que todos tenham muita sorte nessa 11ª rodada, rumo à mitagem. E valeu!